Salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Marcos capítulo 15, versículo 30. Aqui é aquela passagem na qual Jesus estava pregado na cruz e as pessoas debochavam dele dizendo: você não é o Cristo? Então salva-te a ti mesmo, desce dessa cruz. Mas na verdade, esse ensinamento nos diz que mesmo Jesus, com toda a santidade, com toda a pureza, com toda a perfeição, passou por isso, passou pelo escárnio, pelo deboche, por pessoas que não o compreendiam e faziam piadas do trabalho dele, faziam piada da fé dele. Você que vive a sua fé, que busca se melhorar todos os dias, que faz trabalhos de boa obra, provavelmente também escuta. Ah, você não é o santo? Olha você falando palavrão. Ah, você não frequenta a igreja? Olha o que você está fazendo. Pessoas te julgando o tempo inteiro. Mas o que você precisa ser é fiel à sua obra. Você precisa se manter firme. Porque sim, as pessoas vão continuar debochando de você. Mas pense, você é perfeito? Não, você não é perfeito. E você vai continuar errando. Às vezes você vai escorregar. Não é o ideal que você fale palavrão, porque isso suja o seu ambiente, mas vez ou outra vai escapar. Isso suja o seu ambiente mental, né? Fazendo parênteses aqui, suja toda a sua aura. Então evite falar palavras de cunho negativo, fofocas, esse tipo de coisa não faz bem. Mas às vezes vai acontecer. Por que que vai? Porque você ainda não é perfeito. Porém, que bom que você, mesmo imperfeito, se empenha em fazer o bem. Imagine só se todos nós, seres humanos na Terra, esperássemos ficar perfeitos para fazer o bem. Acordarmos um belo dia perfeitos e aí sim vamos começar uma boa obra, vamos começar um trabalho voluntário, vamos começar a ser generosos, doar as coisas que nos sobram, ouvir as pessoas, sorrir para as pessoas, ser gentil. Será que a gente precisa ficar perfeito para começar na obra do bem? Ou a gente vai se aperfeiçoando e é a própria obra que nos aperfeiçoa? É o próprio trabalho, o próprio empenho no bem que nos aperfeiçoa? Com certeza é esse trabalho no bem que nos ajuda. É esse trabalho persistente no amor que vai nos aperfeiçoando. Se você hoje faz algo de bom, evita falar mal dos outros, evita fazer mal para as pessoas. Se você busca hoje ser generoso, dividir o que você tem, comprar um alimento para as pessoas quando você pode, pegar roupas na sua casa que não servem mais, que as pessoas não usam e doar. Se você faz algum tipo de coisa boa pelo mundo, reflita. Você sempre foi assim? Ou você foi melhorando? Você sempre evitou falar mal das pessoas? Ou hoje você é mais consciente e pensa, eu não posso falar mal das pessoas, então vou evitar, vou ficar calada aqui nesse momento. Então tá uma roda de gente falando mal de uma pessoa e você às vezes precisa ficar calado, aí às vezes para você não cair em tentação você tem que inventar uma desculpa. Eu preciso ir ao banheiro, eu preciso fazer uma ligação. Ótimo, mas nem que você tenha uma desculpa, mas evite. E aí se você já faz isso hoje, você é muito melhor do que antes. Ou seja, ao longo da sua vida, você foi se melhorando. E é caminhando que a gente melhora. É na experiência que a gente se aperfeiçoa. É no dia a dia que a gente vivencia as situações desafiadoras e a gente vai se melhorando. É como um diamante sendo lapidado. O diamante nasce bruto e ele vai ser lapidado para ele ficar lindo e brilhante e ser colocado numa vitrine para depois ser presenteado para alguém. Assim também somos nós. Nós somos seres humanos brutos e vamos nos aperfeiçoando ao longo do tempo. Claro que vamos ouvir pessoas falando de nós. Pessoas, agora virou crente, agora virou não sei o que, agora só fala de Deus, como tá chato, agora não bebe direito, não sai mais com a gente. Você vai ouvir essas pessoas, mas você precisa ser firme. Qual que é o seu propósito? O seu propósito é se melhorar ou é viver aquela vidinha medíocre do seu passado? Aquela vidinha em que você acordava, só pensava no fim de semana, trabalhava, fazia só ou mais ou menos, não se dedicava, estudava mais ou menos, não dava atenção para as pessoas dentro da sua casa, não dava atenção para os animais que você tem, para as plantas que você tem que cuidar. Você sempre deixava pensando em si mesmo e pensando na sua diversão. E aí passava o fim de semana bebendo, em festas, ou comendo, ou
totalmente largado no sofá, jogando alimentos tóxicos para dentro de si. Se você já foi essa pessoa e você começou a mudar de postura, provavelmente você vai ouvir. Você vai ouvir as críticas, as pessoas te julgando, que agora você tá muito chato, que você fala de Deus. E se você abre a sua câmera ou posta alguma mensagem bíblica nas suas redes sociais, alguns amigos se afastam, outros fazem piadinhas, te chamam de crente, como se ser crente fosse um problema. Será que você tá no ambiente certo quando você convive com essas pessoas? Porque elas te cobram pelo seu passado. Elas querem ver aquela versão que elas conheciam, aquela pessoa que fazia as coisas que elas fazem ainda. Mas você deu um passo. E se você deu um passo, você está na frente dela. Não que você esteja competindo com ela ou que você seja melhor. Talvez ela seja melhor em outro aspecto. Mas se hoje você dá um passo e reconhece que aquela pessoa do passado não combina mais com você, essas pessoas do passado, esses seus amigos, eles vão te cobrar, vão te encher o saco mesmo. Com perdão da palavra, vão realmente te atrapalhar, buscar te atrapalhar. Porque eles ficam incomodados em verem que aquela vida não te serve mais, e é a vida que eles gostam de viver, ou que eles estão acostumados, né? Quantas vezes as pessoas estão só acostumadas a viver daquela forma, mas não avançam, não têm coragem de dizer não para as coisas, não pensam fora da caixa, não procuram se melhorar, procuram assistir um vídeo edificante. Aí a gente fala a palavra edificante com eles, eles fazem deboche, lá vem você, né? Será que você está no ambiente certo? Quando você começa a mudar de ambiente, quando você começa a melhorar o seu jeito de ser, quando você começa a buscar ser uma pessoa melhor, você vai começar a se sentir um pouco sozinho, porque as suas amizades não combinam mais. Você não frequenta mais aqueles lugares, você não tem as mesmas posturas, você não tem os mesmos interesses, os mesmos assuntos. Você senta lá, vê as pessoas falando aqueles assuntos, você fica pensando, o que eu tô fazendo aqui? Não tem nada desse assunto que me agrada. Você se sente um peixe fora d'água mesmo. E aí você vai se sentir sozinho, vai se sentir que não tem amigos, que quem é sua turma, que você tá deslocado. Mas persista. Persista porque você vai encontrar a sua turma. Jesus, ao longo da vida dele, talvez isso não seja muito explorado, mas a gente consegue ver isso em algumas passagens bíblicas, eu não vou saber dizer agora de cabeça qual é. Mas Jesus, ao longo da vida, teve outros apóstolos, outras pessoas que o seguiam, teve outros discípulos, mas alguns deles pararam de seguir, como se fosse hoje nas redes sociais, pararam de seguir, não sintonizaram com ele mais. Jesus tinha posturas firmes, no sentido do bem, que às vezes não combinava com aqueles amigos que ele conheceu lá atrás. E aí essas pessoas foram se afastando dele. Imagina como ele passou a se sentir sozinho, até o momento em que ele foi crucificado. Ele foi entregue, inclusive por um dos seus amigos. E ele deve ter se sentido sozinho pelos amigos, mas ele sabia que ele não estava sozinho, porque ele tinha Deus. Você, com certeza, se você mudou a sua postura, hoje você cuida melhor do seu corpo, da sua saúde, você evita ir a lugares que te fazem mal, evita ter posturas que te fazem mal, sabendo que você vai escorregar, às vezes você vai fazer coisas ruins sim, e tá tudo bem, você é imperfeito, saiba se perdoar por isso. Mas quando você passa a mudar de postura, você vai sim se sentir um pouco sozinho. Mas saiba que você não está sozinho. A gente está aqui muito iludido aqui na Terra, porque Deus não é físico, não é material, ele é espiritual. Ele é invisível aos nossos olhos físicos. Mas ele é totalmente perceptível pelo nosso coração. E quando a gente passa a compreender isso, a gente passa a buscar cada vez mais a presença dele. E aquelas amizades, aquelas saídas, aquilo não faz mais falta. Aquelas pessoas que a gente gostava de se divertir, porque assim, às vezes era divertido sair com elas, mas você não se sintoniza mais com elas, elas passam depois a não fazer mais falta. Porque
você se sente cheio da presença de Deus. Você acorda, a primeira fala sua é conversar com Deus. Obrigada, Paizinho, pelo meu dia. É assim que eu começo o meu dia. Obrigada, Paizinho, pelo meu dia. E você começando a conversar com ele logo cedo, você já vê que você tem uma companhia, você tem um grande amigo que também é seu pai. Não se esqueça disso, ele é o seu pai. O pai, ele não é só um parceiro. O pai realmente ampara. O pai realmente estende a mão. O pai realmente perdoa, realmente ama. Ele não é só seu companheiro de sair, de te proteger na rua. Ele é realmente a pessoa, o ser que cuida de você. Que tá ali trabalhando em coisas que você nem imagina para te livrar do mal. Quantas vezes você foi livrado do mal por Deus e nem sabe? E quanto mais você se conecta com ele, mais você passa a perceber a presença dele, a voz dele comunicando com você dentro do seu coração. Você não vai ouvir muitas vezes por aqui. Às vezes a voz dele vai chegar por aqui por meio de outras pessoas, de um livro que você leu, ouviu, ou de um vídeo que você viu. Alguém falou alguma coisa que realmente te tocou, porque Deus também usa as pessoas para falar. Mas quanto mais você se aproxima de Deus, mais você sente também a sua intuição melhorar. Então, às vezes, Deus fala assim pra você, não vai naquele ambiente. Você recebe um convite, você sente no seu coração, não vá. Ou você sente, vá. Você tá com raiva da pessoa, você sente, vá e perdoa essa pessoa. Ou você sente, não entra naquela rua. Ou algo começa a te segurar em casa e você atrasa. Isso é Deus agindo na sua vida. Para te proteger de algo lá na rua, de proteger de algo ruim que poderia te acontecer. Você passa a ouvir mensagens de calma. No sentido de acalma o seu coração. As coisas vão se ajeitar. Vai dar certo. Você realmente passa a sentir uma paz que não tem preço. E sim, você vai olhar para o passado às vezes com saudade dos seus amigos. Você vai lembrar de momentos que você se divertia quando você levava um outro tipo de vida. Mas pense o que realmente vale a pena para você hoje. Porque o caminho do crescimento, às vezes, como eu disse, é solitário. Às vezes, ele vai apresentar desafios. Porque olha só, o que muitas pessoas falam, mas você não tem Deus, como é que esse Deus seu não te salva? Como é que esse Deus seu não te protege de passar por dificuldades? Deus não vai te livrar de tudo que você precisa passar. Como a gente falou aqui no começo, o diamante passa por um processo para ser lapidado. E nós também. E às vezes esse processo vai machucar um pouco o nosso ego. Um dos exemplos que eu dei é quando os nossos amigos se afastam de nós, ou quando a gente começa a perceber que tipo de amigos são esses que a gente tinha, amigos muito entre aspas, que hoje fazem piadinhas de nós, ou na nossa cara ou pelas costas. Isso dói. Você às vezes vai enfrentar alguns desafios, sim. Porque não é porque você tem Deus que você tem uma vida livre de desafios. Jesus, quando veio à Terra, ele até falou, ele não falou, você não vai ter uma vida sem tropeços, sem desafios, mas pode ter certeza que em cada segundo da sua vida, nos lindos e nos momentos mais difíceis, Deus vai estar com você. E quando você sente a presença dele, você sabe que você tem para onde recorrer. Você sabe com quem se aconselhar. Você vai pedir conselho para ele. Deus, o que eu faço? Ilumina minha mente, me manda uma resposta. Às vezes ele manda por meio de pessoas, às vezes você sente uma intuição falando no seu coração. Mas o melhor de tudo, que mesmo às vezes atravessando uma tempestade, você consegue sentir uma calma muito grande. Você sente uma paz que, como Jesus disse, é a paz que excede todo o entendimento. Você não sabe de onde vem. Não faz sentido você sentir paz naquele momento, mas você sente. E falando isso, até me emociono, porque em várias situações isso aconteceu comigo. Eu estava enfrentando tempestades, às vezes passando por crises de ansiedades, em situações realmente complicadas, mas eu conseguia respirar fundo e aí eu conversava com Deus e eu sentia uma paz. Eu tinha certeza do que ele estava falando comigo, eu tinha certeza de que aquilo ia passar. Teve uma vez que ele falou assim pra mim, se acalme,
em 1 mês essa situação vai estar resolvida. Eu tive tanta certeza que era ele, que eu estava no meio de uma crise de ansiedade e aquilo me salvou naquele momento. E eu parei. A crise parou, eu lavei o rosto, que eu tinha chorado, lavei o rosto, voltei para o meu trabalho. Isso eu estava no meu ambiente de trabalho, precisei ir para o banheiro para passar pela crise de ansiedade sozinha. E tive essa oração profunda com Deus dentro de um banheiro do meu trabalho. E lá ele me disse isso, eu senti, dentro de 1 mês essa situação vai estar resolvida. E eu tive uma fé tão grande nesse momento que no dia seguinte eu recebi uma ligação que resolveu todo o problema. Eu tenho certeza que Deus falou comigo daqui 1 mês, para que eu não ficasse ansiosa, porque se ele falasse assim, amanhã você vai receber uma ligação e tudo vai estar resolvido, eu ia ficar ansiosa. Eu já ia ficar querendo controlar, ficar pensando quem ia me ligar, como é que ia ser isso, e eu ia atrapalhar o processo com a minha ansiedade. Então, ele às vezes, Deus te fala de uma forma meio enigmática, você não vai entender muito, mas você vai sentir uma paz que você pode confiar. E aí ele age de uma forma linda na sua vida. Busque a paternidade de Deus, busque esse sentimento de que Deus é o seu pai. Porque quando você faz isso e você tem a certeza de que ele é seu pai mesmo, pense um bom pai aqui na terra. Como Jesus disse, os bons pais, se o filho pede um peixe, ele não vai dar uma serpente. Se o filho pede um pão, ele não vai entregar uma pedra. Imagina Deus que é perfeito. Se um pai aqui na terra, claro, um bom pai faz isso, imagina um pai, o pai celestial. Então pense nisso, lembre-se de que ele é seu pai. Ai, essa situação tá complicada. Tenha uma fé profunda, eu sei que vai se resolver. Deus vai me mandar uma solução. E quando Deus te colocar instrumentos na sua mão, haja. Ai, Deus me mandou isso aqui, Deus me mandou esse trabalho aqui, Deus me mandou essa oportunidade, eu vou aproveitar para resolver, para ajudar, para contribuir. Não tente fazer tudo com a força do seu braço, mas também não fique parado. Vá agindo e pedindo, Deus, é por aqui que eu devo ir? É por aqui que eu devo seguir? E viva as bênçãos de ter uma vida em paz com Deus. Sabendo que, sim, você vai ouvir deboches, sim, você vai continuar atravessando desafios, mesmo tendo uma vida com Deus, mas a vida com Ele é muito, muito mais leve e sábia. As coisas realmente funcionam, as coisas se encaminham no tempo dele, sempre no tempo dele, mas tudo dá certo e tudo contribui para aqueles que realmente buscam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.